E se eu disser que as inteligências artificiais já estão manipulando a humanidade? Nesse exato momento, você pode estar sendo enganado. Mas agora você vai saber a verdade. Provavelmente você já viu algum vídeo pela internet que usava os chamados deepfakes. Uma tecnologia capaz de colocar o rosto de outras pessoas em situações irreais. Você pode até achar engraçado esse tipo de vídeo e achar que é apenas entretenimento, então não tem nada de errado nisso. Porém, talvez você não saiba o lado obscuro por trás dessas deepfakes. Em 2019, 96% dos deepfakes na internet eram de natureza sexual e praticamente todos eram sem consentimento das mulheres envolvidas. Com a popularização das inteligências artificiais, ferramentas como DALL-E e Midjourney, criar esses deepfakes ficou mais fácil do que nunca. E as consequências para as mulheres envolvidas são muito mais devastadoras. Em 2023, uma professora de uma pequena cidade nos Estados Unidos foi demitida depois que sua imagem apareceu em um vídeo adulto. Os pais dos alunos encontraram o vídeo e deixaram claro que não queriam que essa mulher ensinasse seus filhos. Ela foi imediatamente demitida de seu cargo. Mas a verdade é que essa mulher nunca filmou um vídeo explícito. Uma inteligência artificial criou uma imagem dela e a colocou no corpo de uma atriz de cinema adulto em um processo chamado de deepfake. This is a student from Klein ISD School is accused of going to great lengths to try and get his teacher in trouble by creating fake nude photos. A shocking cyber investigation underway at a Houston area school involving sexual deepfakes. A Klein ISD student accused of digitally altering and creating fake nude photos of a teacher. Ela alegou sua inocência, mas os pais dos alunos não conseguiam entender que um vídeo como esse poderia ser falsificado. Eles se recusaram a acreditar nela e, honestamente, é difícil culpá-los por isso, pois nós sabemos o quão realista pode parecer vídeos assim. You don't even have to know what GitHub is, you don't have to know how to program in Python, none of that matters. You pay somebody $20 and they'll create the fake for you. That's a bit of a game changer. Este incidente e muitos outros como este provam o quão perigoso é a inteligência artificial e o conteúdo adulto. E se não for controlado, pode ser muito, muito pior. A verdade é que a tecnologia em si não é o problema, é a forma como as pessoas a estão usando e a falta de regulamentação em torno de seu uso. À primeira vista, inteligência artificial e a pornografia podem parecer coisas inofensivas, já que se podemos gerar outras formas de conteúdo sem atores humanos, por que não este? Isso até mesmo poderia reduzir o trabalho de criar esses conteúdos e também poderia diminuir questões mais problemáticas dentro dessa indústria. Então, se isso fosse usado para criar pessoas artificiais, não seria tão ruim, certo? Mas o problema é que a inteligência artificial generativa tem sido usada principalmente para criar deepfakes, com o propósito de convencer os espectadores de que a pessoa que eles estão assistindo é uma pessoa real específica. Alguém que nunca consentiu em aparecer no vídeo. Falando em consentimento, essas inteligências artificiais retrataram de forma convincente mulheres em situações sugestivas. Os infratores cometem atos ou comportamentos sexuais sem a permissão da vítima, o que por definição é assédio sexual. Mas o uso de inteligência artificial generativa para produzir esses vídeos causa algum dano real, além de ser definido como assédio? Para as vítimas envolvidas, são inúmeras as consequências de serem retratadas nesses vídeos. QT Cinderella é uma streamer americana da Twitch, que conquistou muitos seguidores pelas suas gameplays de jogos de panificação e seu conteúdo sobre estilo de vida. Ela também criou o Streamer Awards para homenagear seus colegas criadores de conteúdo. Um deles era Brandon Ewing, também conhecido como Atrioc. Em janeiro de 2023, Brandon estava transmitindo sua live na Twitch. Então, seus espectadores perceberam uma guia aberta em seu navegador com um site de deepfake.
Depois de obterem uma captura de tela e postarem no Reddit, os usuários descobriram que o endereço do site apresentava vídeos deepfakes de streamers como a própria QT Cinderella, fazendo atos sexuais explícitos. QT Cinderella começou a ser assediada por essas imagens e vídeos, e depois de vê-los ela disse: "A quantidade de dismorfia corporal que experimentei depois ver essas fotos me arruinou. Não é tão simples como apenas ser violada. É muito mais do que isso." Por meses depois, QT Cinderella foi constantemente assediada com lembretes dessas imagens e vídeos. Algumas pessoas horríveis enviaram as fotos para seu primo de 17 anos, e este não é um caso isolado. Os criminosos que criam deepfakes são conhecidos por enviar esses vídeos para familiares das vítimas, especialmente se eles não gostarem do que a vítima está fazendo publicamente. A fundadora do Not Your Porn, um grupo dedicado a remover pornografia não consensual da internet, foi alvo de trolls da internet usando vídeos gerados por inteligência artificial retratando-a em atos explícitos. Então alguém enviou esses vídeos para seus familiares. Imagine como isso deve ser terrível para ela e seus parentes. A triste verdade é que mesmo quando a vítima consegue desacreditar nos vídeos, o mal já pode estar feito. Um deepfake pode prejudicar a carreira de alguém em um momento crucial. QT Cinderella conseguiu se levantar e manter seus seguidores, mas a professora que perdeu seu sustento não teve tanta sorte. Imagine alguém que está concorrendo a um cargo importante e está liderando as pesquisas. E então essa pessoa é alvo de um vídeo deepfake 24 horas antes da eleição. O dano causado pode ser desastroso antes mesmo que sua equipe possa provar que o vídeo foi adulterado. Infelizmente, há muito pouca legislação sobre deepfakes, e até agora quase não existem leis rígidas sobre o assunto. Além disso, mesmo com essas leis, a tecnologia também dificulta o rastreamento das pessoas que as criaram, porque a maioria delas publica em seus sites pessoais, e não nas redes sociais. Não há regulamentos ou limites de moderação de conteúdo sobre o que eles podem compartilhar. Como rastrear e processar os indivíduos que fazem esse tipo de conteúdo é tão difícil. A culpa deveria recair sobre as empresas que fazem essas ferramentas? Para ser justo, alguns deles estão tentando lidar com esse mal. Plataformas como DALL-E e Midjourney tomaram medidas para impedir que as pessoas criem a imagem de uma pessoa viva. O Reddit também está trabalhando para melhorar sua inteligência artificial com sistemas de detecção, e já deu passos consideráveis ao proibir esse conteúdo em sua plataforma. Esses esforços são importantes, mas talvez não eliminem completamente a ameaça das deepfakes. Novas ferramentas de inteligências artificiais generativas estão entrando em cena e exigirão novos esforços de moderação, e eventualmente algumas dessas plataformas não se importarão mais, especialmente se isso lhes der uma vantagem sobre plataformas bem estabelecidas. Em 2022, o Pornhub recebeu mais de 2 milhões de uploads de vídeos em seu site. Esse número provavelmente aumentará com as novas ferramentas de IA que podem gerar conteúdo sem precisar de uma câmera física. E como algum sistema de moderação pode acompanhar esse volume insano? A pior coisa sobre esses deepfakes é que as vítimas também não podem simplesmente se desconectar da internet. Quase todos os nossos meios de subsistência dependem da internet. Portanto, se desconectar seria uma enorme desvantagem em suas carreiras e vida pessoal. E esperar que alguém saia da internet para se proteger não é uma solução razoável. A responsabilidade nesse caso não está na vítima, e sim nas plataformas e no governo, que devem criar ferramentas que impeçam que essas coisas aconteçam com tanta facilidade. Se todas as mulheres que estão sendo assediadas ficassem offline, os criminosos venceriam, e essa tática deles seria incrivelmente bem-sucedida. Eles poderiam efetivamente silenciar os críticos e quem eles quisessem atacar. Há outro problema relacionado à inteligência artificial generativa. Ferramentas que produzem tanto conteúdo adulto introduz fortes vieses e padrões nos algoritmos de como as mulheres devem ser apresentadas. Muitas mulheres relataram que muitas vezes são supersexualizadas quando tentam criar uma imagem de si mesmas usando ferramentas de inteligência artificial. Esses vieses são introduzidos pela fonte dos dados de treinamento, a própria internet.
embora nudez e imagens explícitas tenham sido filtrados para algumas plataformas generativas de IA. Esses vieses ainda persistem, pois as plataformas precisam fazer mais do que apenas permitir que a internet aberta treine sua IA. Os deepfakes podem estar nas manchetes agora, mas a verdade é que eles existem há muito tempo. Antes da inteligência artificial generativa, as pessoas usavam ferramentas como Photoshop e softwares de edição de vídeo para sobrepor cabeças de celebridades nos corpos de atores de filmes adultos. Em geral, esses vídeos adulterados não eram atraentes, mas as coisas agora são muito diferentes do que eram. Estamos nos aproximando perigosamente de um ponto em que não podemos mais discernir o real do falso. O filósofo pós-moderno francês Jean Baudrillard alertou para um momento em que não podemos mais distinguir o que é realidade e simulação. Os humanos usam a tecnologia para navegar em uma realidade complexa. Inventamos mapas para nos guiar por uma terra complicada e confusa. Por fim, criamos a mídia de massa para entender o mundo ao nosso redor e ajudar a simplificar sua complexidade. Mas haverá um ponto em que perderemos a noção da realidade. Um ponto em que passaremos mais tempo olhando para uma simulação do mundo em nosso telefone. E não estaremos participando do mundo real ao nosso redor. E neste momento já estamos quase lá. Com IA generativa, nossa conexão com a realidade é ainda menor, porque a tecnologia pode replicar de forma convincente a realidade em nossos dispositivos. Estamos menos inclinados a sair e ver o que é real para nós mesmos. Essa incapacidade da consciência humana de distinguir o que é real e o que é simulação é o que Baudrillard chamou de hiperrealidade, um estado que nos deixa vulneráveis a manipulações maliciosas. Para coisas como deepfakes, 2 pessoas sendo demitidas são propaganda que leva à perda de milhões de vidas. Você deve se lembrar que, alguns anos atrás, havia vários vídeos, muitas vezes de celebridades nos alertando para ficarmos atentos a deepfakes. Eles eram irritantes, mas no final das contas conseguiram tornar o público hiperconsciente dos vídeos falsos, mas não tanto com o conteúdo adulto deepfake. Talvez seja porque os artigos sobre deepfakes não mencionam a pornografia. Eles apenas mostram discursos falsos de presidentes e pessoas famosas, ou talvez seja porque quem consome esse conteúdo não se importa se é real ou falso. Eles estão totalmente satisfeitos com a ilusão. No entanto, uma coisa é fato. Se o público em geral fosse treinado para reconhecer a pornografia deepfake, o potencial de danos seria limitado. Por eles se tornarem mais críticos como consumidores de informações e relatarem esses vídeos nocivos. Quando os virmos, poderemos conter os efeitos desse novo perigo. Não é como se fosse estranho criticar o que vemos e lemos online. Quando a Wikipédia foi introduzida pela primeira vez, a ideia de que poderia ser uma fonte legítima de informação era ridícula. Foi ridicularizado em sitcoms e na televisão. Wikipedia is the best thing ever. Anyone in the world can write anything they want about any subject. So you know you are getting the best possible information. Simbolizou o absurdo de acreditar no que você lê na internet. A percepção mudou com o tempo, merecidamente para a Wikipédia. Mas tivemos um ceticismo saudável em relação às plataformas de internet geradas pelo usuário por um tempo. A questão é, poderemos ser críticos em relação a deepfakes, reconhecendo que quando algum conteúdo é real, perderemos a noção do que é simulação e do que é realidade e apenas desconfiaremos de tudo o que vemos online? Ou pior, será que os manipuladores conseguirão transformar o sofrimento causado pelas deepfakes em uma ocorrência diária? E acabamos aceitando isso como o custo de existir online. Existe alguma esperança de regulamentação parando o ataque constante de IA generativa? Uma coisa ficou clara desde que o GPT começou a fazer manchetes. A inteligência artificial inevitavelmente substituirá muito do que os humanos fazem atualmente. Eles já podem replicar de forma convincente a comunicação humana e o design humano. E nossa incapacidade de distinguir entre algo humano e algo criado artificialmente cria uma lista de problemas que serão difíceis de resolver. As empresas já estão usando recursos de escrita de chatbots em seus departamentos de marketing e vendas. É até possível que estejamos vendo isso em programas de TV em breve.
Para os escritores, por exemplo, se tornará cada vez mais difícil ter emprego disponível, já que a IA consegue substituí-los facilmente. Então, haverá muito mais oportunidades para a decepção usando IA. Imagine como serão os golpes de phishing em um ano em que os golpistas podem facilmente fabricar vídeos e áudios de qualquer pessoa que você conhece. Pessoas com más intenções podem criar conteúdo para causar danos reais a outras pessoas. E agora, com a popularização da inteligência artificial, isso pode se tornar mais comum. Se não formos capazes de dizer o que é real e o que é uma inteligência artificial, a humanidade tem um caminho difícil pela frente. E não tenho certeza se algum de nós está pronto para isso. Agora, se você está procurando ganhar dinheiro na internet, te apresento o Monetize em 30 dias, onde você pode ter resultados como esses ganhando em dólar, para produzir conteúdos como o desse canal, sem precisar aparecer ou usar sua voz. O link está na descrição.